Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O FECO. O meu nome é Jamila Alves e é um prazer enorme voltar a falar para vocês e inspirar todos aqueles que nos assistem. Lembrando que este é um espaço com a principal missão de inspirar e de alguma forma direcionar jovens mulheres para um mercado de trabalho, da vida e de uma área muito específica, que são as engenharias e telecomunicações. A nossa convidada de hoje percebe disto melhor do que ninguém. Nilza Lawrence Gomes, engenheira de telecomunicações e chefe do departamento de engenharia e computação na Unitel. É verdade. É mestre em gestão de projetos, destaca-se pela capacidade de liderar equipas multidisciplinares. Engenheira Nilza, seja muito bem-vinda ao podcast do FECO. É um prazer enorme tê-la aqui. Obrigada e também obrigada pelo convite. Vamos conversar um bocadinho e neste episódio, tal como nos últimos, tentar inspirar ao máximo quem nos ouve, principalmente tratando-se da missão deste podcast, que é chegar a futuras líderes, perceber como é que elas lá chegam. E eu vou começar a conversa entrando já no tema, que é perceber o que é que a fez escolher engenharia, telecomunicações. Conte-nos tudo. O que é que me fez escolher? Na verdade, não foi bem o escolher. A engenharia veio... Bem, recuando um bocado, normalmente quando alguém, seja rapaz ou menina, tem alguma apetência para ciências exatas, como matemática, química, física, tendencialmente, na altura até os pais ou diziam, vai ser médica porque é boa matemática. Não tem nada a ver, mas também já soube isso. Mas o que normalmente as pessoas acham que vai ser é engenheiro. Mas para os homens, o que acontece é que eu primeiramente fui para uma área que é de informática e gestão, mas só que a vontade de fazer um curso que tivesse a ver com as ciências exatas sempre foi muito grande. E num belo dia, sem escolha sequer, fui à faculdade da minha prima e eu vi que tinha um curso de engenharia de telecomunicações. E na altura, quase não, estamos a falar de 1999, na altura quase nem se falava de telecomunicações, na verdade, né? E então eu disse, acho que vou fazer engenharia. Se dizem que quem é bom em matemática faz engenharia, eu vou fazer engenharia. E foi assim que eu fui para a engenharia. Não foi uma escolha e uma preparação para ir para a engenharia. Não foi o sonho, não foi uma coisa que foi pensada desde cedo para... Não foi. A pergunta é o que era pensado antes disso? Se não fosse telecomunicações, engenharia, ciências, matemáticas, o que seria? O que seria? Curiosamente, isso é uma coisa estranha, direito. Como o meu pai era advogado, que Deus o tem, era direito. Então, tanto eu como o meu pai, queríamos que eu fosse advogada. Okay. Primeiro, porque desde criança sempre fui muito argumentativa e muito defender os direitos, e porque isto não está certo, e gostava muito de questionar também. Então achavam que a profissão, para quem é argumentativa, para quem gosta de argumentar e defender os direitos, seria advogado. Certamente algumas dessas características que a fizeram ir para o direito serviram também para o outro mundo. Exatamente, serviram tanto para um engenheiro, que sou, como também para lidar com os colegas e lidar no meio onde eu me encontro sendo engenheira, claro. Sendo mulher. Sendo mulher engenheira, exatamente. Naturalmente que, além da coragem, é preciso, enquanto mulher na área, para viver essa profissão, é essencial ter algumas competências, eu diria assim. O que é que acha essencial? O que é que considera essencial para, em primeiro lugar, ser líder, mulher líder, e ser líder
num setor como o seu, tão técnico? Tão técnico. Eu diria que, primeiro, independente de ser engenharia, ou de ser, e há que esclarecer isso, independente de ser engenharia ou ser direito ou ser medicina, o foco, a disciplina e a consistência é crucial. Este é o primeiro ponto. Depois, chegando lá, ou seja, o foco, a disciplina e a consistência para conseguir concluir aquilo que se iniciou, é fazer o curso, depois entra-se para a área que é a área que normalmente não é virada para as mulheres. Quando nós nos posicionamos nessa área, eu diria que o que nós temos que fazer como mulheres e também como líder é primar pela competência. Independentemente daquilo que é a marca que se coloca por ser do género feminino ou do género masculino. De alguma forma, abster-nos de sermos do género feminino e focarmos em sermos competentes. E, naturalmente, o resultado foi. Isto quer dizer que sugere que comecemos a parar de enfatizar sou mulher líder. Sou líder, ponto. Sou líder, exatamente. Sou líder e sou engenheira. E eu lidero com algumas particularidades. E a particularidade da minha liderança tem a ver também, não só com a minha vivência enquanto pessoa, mas também com o meu género feminino. Mas não sou uma líder mulher, eu sou uma líder. Exatamente. Também não sou uma engenheira, às vezes eu costumo dizer, não sou engenheira mulher, não, eu sou engenheira. Tal como as disciplinas que eu tive foram as mesmas que tiveram os homens. Ou seja, nós na sala, no curso, tivemos exatamente as mesmas disciplinas, fizemos exatamente os mesmos testes, alguns tiveram melhores notas, outros tiveram piores. Mas não é por uma questão de género. Exatamente. A nossa liderança, sim, podemos ir buscar o nosso género para a nossa liderança. Tal como nós também vamos buscar as nossas vivências. Foi o tipo de liderança, e aqui já a puxar um pouco do que acabámos de falar também, foi o tipo de liderança que viu enquanto crescia? Era o tipo de liderança que tinha no seu seio familiar? Era o tipo de liderança, era a mais humanizada, uma liderança também de assunção da responsabilidade e de tentar perceber o porquê das coisas. Porquê que ele está-se a comportar assim? Se ele não sabe fazer as coisas, o que é que lhe falta? Nós primeiro temos que perceber para depois tomar as decisões. Não quer dizer que ao longo de todo o meu percurso de vida eu tivesse essas skills. Não, porque isto vai-se aprendendo, atenção. Eu acho que eu chego hoje e consigo perceber como é que foi o meu percurso enquanto líder e o que é que eu tive que deixar de fazer para hoje tornar-me uma líder mais empática. Isto é um caminho que nós temos que percorrer. Estas características ajudaram a trazer a notícia para casa de que queria entrar para o mundo da engenharia? Houve algum obstáculo, por exemplo, na relação com o seu pai? Ou, pelo que já podemos perceber, sempre foi tranquilo? É assim, conforme eu disse, nós os dois queríamos ser advogados. Então, alguém deixou de crer. Então aí houve um parênteses ainda. Quando alguém deixa de crer, sim, há um sonho que alguém corta. Exatamente, é verdade. Agora, o meu sonho que era dela ser advogada como eu, né? Naturalmente, mas de advogado para engenharia, embora o meu pai tivesse a noção que, de facto, eu sempre tive tendência para áreas de ciências exatas, né? Era mais a matemática, a química, a física e por aí. E quando eu tenho que informar que já não vamos seguir o mesmo sonho, dá ali E ainda por cima porque é engenharia, que é um curso de homens. É verdade. Exatamente. É um questionamento. Mas não houve esse nem bloqueio, nem decepção. É simplesmente porquê da mudança. E ao explicar, e também o meu pai é um apoiador, vamos dizer assim, é um apoiador do foco, da disciplina e da consistência. E é um apoiador do seguir o objetivo. Se o objetivo é engenharia, é engenharia. Não é um objetivo de advocacia que depois vai ficar no caminho. Então, se eu decidir que era engenharia, segue. E correu bem. Ou seja, assim resumindo, para o pai, mais valia que se focasse naquilo que queria do que no que ele queria, mas sem foco nenhum. Corretamente. Uma vez que eu
saia do sonho, embora o meu sonho tenha mudado, saia do sonho para a concretização, para aquilo que é o objetivo, tem que se cumprir o objetivo. E eu acho que é desta forma, senão, se calhar teríamos aqui uma péssima advogada, né? Tivéssemos ido por esse caminho. Ou então, podia também ter dado certo, mas eu acho que quando se escolhe algo e se coloca o foco e a disciplina em algo, é melhor do que seguir um sonho que poderia não ter dado. Ainda estamos a falar do pai, já vamos à mãe. Neste caso, podemos dizer que o pai foi a figura que a ajudou a manter o foco. Sim, os dois. Um pouco de obrigação e a tal disciplina, mas também de inspiração, motivação. Olha, Jamila, eu diria que é mais inspiração. É mais inspiração. Porque mesmo o meu pai também, a advocacia depois acabou por se tornar uma coisa prazerosa. Mas o dele foi ao contrário. Era muito bom a matemática e acabou por ir por advocacia, mas tinha mais a ver com a oportunidade, as bolsas de estudo. Sim. Então teve que seguir um caminho por outras situações. E o que eu fiz foi ao contrário, eu comecei por um sonho e depois virei para aquilo que era o que eu queria ser e ele apoiou. Mas é mais a inspiração de nós nos propusermos a fazer algo e fazermos e tentarmos fazer ou não tentar, é fazer bem. Esta relação e a forma como acontece serve também, e aqui voltando a tocar na tecla da inspiração, para a engenheira Nilza no sentido de acreditar que seria então capaz de seguir o seu sonho? Sim. E como é que é depois isto na altura que percebe que era uma área além de exigente, na altura vista maioritariamente para os homens? Para os homens, exatamente. Olha, nessa altura foi esse o pensamento que eu tive. Mas hoje o que eu digo é uma área difícil como as outras áreas. Então é importante que nós, para irmos para a parte da inspiração, é importante que nós deixemos aqui a mensagem às nossas meninas de que não é nada do outro mundo. É algo que nós temos que fazer, tal como a medicina é complexa a estudar, tal como o direito é, a engenharia também é. Portanto, quando nós nos propusemos algo, nós vamos até ao fim. E o que me aconteceu foi, quando eu cheguei, naturalmente, que num grupo de 80 alunos só vejo 10 mulheres. É assustador. Estamos aqui num ambiente mais masculino. Mas não é por isso que eu me coloco, ou eu me coloquei na posição, no papel de a minoria. Não, eu estava lá era para fazer o curso. Ainda que tivesse 100 mulheres e 10 homens, ou então 80 homens e 5 mulheres. Aí voltamos à conversa de eu não sou mulher líder, eu sou líder e pronto. Exatamente. Eu estava numa sala e o meu objetivo era em 5 anos terminar o curso. E foi o que eu fiz. Independentemente dos géneros que me acompanharam ao longo do tempo. Já percebemos que disciplina, mas também empatia, humanização, são características que trouxe consigo do seio familiar. Sim. Queria perceber que outros valores tiveram um impacto direto naquilo que foi também a entrada para o mundo das tecnologias e telecomunicações. Para tecnologias e telecomunicações foi mesmo o foco, mas eu podia puxar um bocado para o mundo corporativo. Talvez. Eu diria que é a comunicação, é a transparência. A transparência tanto a lidar com o coletivo como a liderar. Ou seja, e isso também eu aprendi em casa. O que eu aprendi em casa há um problema, vamos todos sentar e vamos conversar. Há uma decisão que tem que ser tomada, vamos informar e vamos explicar as razões pelas quais estamos a tomar essa decisão. Eu acho que o comunicar com transparência é um dos maiores, é a chave para que se consiga não só conviver no meio corporativo e ainda mais conseguir liderar e
e ser aceito, né, como líder e depois ter os liderados a seguir. Mas isto voltando um pouco à família, reconhece que é importante ter esse suporte. Por exemplo, neste momento temos jovens a ouvirem-nos e certamente pais de jovens a ouvirem-nos. Então, se pudesse, nesta altura, deixar uma mensagem para estes dois públicos, qual é a importância de haver, de facto, uma estrutura familiar que te permita falar. Sim. E que te permita, mais do que falar, questionar. Porque nós crescemos com o pensamento de que não é não e não tens que me perguntar porquê. Se eu estou a dizer que é não, eu é que sei porque eu estou a dizer que é não. Exatamente. Eu diria que nós temos duas fases da nossa vida antes de chegarmos ao profissional e ao líder. Temos a fase da infância, onde, de facto, nós devemos ter os pais a incentivar-nos a nós sabermos escolher o nosso caminho. Porque uma das coisas que acontece, realmente aconteceu com qualquer um de nós, é os pais já nos dizerem o que é que nós vamos ser. E, dependendo do pai que é, nós não sermos aquilo que ele imaginou que nós seríamos, já é um problema. Então, o que eu diria é que pais de meninas, uma menina chega e diz, olha, eu quero ser engenheiro. Mas porquê? Não, eu quero ser engenheiro. É a engenharia que tu queres, segue que eu vou te apoiar. Não é, mas eu estava a pensar que seria advocacia. Então, nós começamos por aí. Deixarmos que a nossa crença de que a engenharia é do homem não limite as nossas meninas a quererem ser engenheiras. Essa é a primeira. E depois a outra é quando nós também estamos já no seio familiar, enquanto esposas ou enquanto mães, termos um marido que também apoie essa decisão de nós sermos engenheiros. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Ser engenheiro, ou a profissão engenharia, não é uma profissão só de escritório. Não é uma profissão das 9 às 18. É uma profissão de escritório e depois campo. Sim. E quando nós nos propusermos a entrar para a engenharia, nós temos que perceber que existem esses dois lados. E o nosso companheiro também. Porque nós só conseguimos ser engenheiras e ser líderes numa área da engenharia quando nós também fazemos aquilo que o engenheiro faz. Então eu acho que tanto na infância termos os nossos pais, os nossos tios a incentivarem e a mostrarem mulheres engenheiras. Aliás, como esse programa também está a acontecer, não é no meio familiar, mas é mostrar que existem mulheres engenheiras que deram-se bem e que estão a seguir o seu caminho e a deixar legado. E a deixar legado, exatamente. E os nossos cônjuges que também entendam que é efetivamente importante que se deixe a mulher seguir o tal caminho que não é só escritório, como também campo, né? Campo é fazer o trabalho de fora. Olhando assim um bocado para o mercado angolano, para o nosso país, para a nossa estrutura, tanto social, económica, cultural, principalmente. O que é que acredita que ainda limita aquilo que é o avanço das mulheres em áreas de ciência, tecnologia, matemáticas, engenharias? Olha, deixa-me dizer que já estamos bastante melhores, né? Já evoluímos muito. E hoje nós já conseguimos ir a conferências e ver meninas muito curiosas e interessadas em saber sobre tecnologia. Quando vamos às faculdades também já vemos muitas meninas a fazerem cursos de engenharia. O que é que nós podemos efetivamente fazer mais? É o incentivar não só para que elas entendam que a engenharia é um curso como os outros são, e só depende de nós conseguirmos chegar a começar e terminar, e também que entendam que não é um ambiente masculino da forma que se pensa, não? Sim, ou seja, agora vou para engenheiro. Primeiro tenho a questão de ser complexo. Não, é um curso. E é um curso, quando se entra, tem que se acabar.
Depois, para além de terminar o curso, ainda tem que entrar num ambiente de homens. Não. São profissionais que lá estão. Uns têm o género masculino, outros têm o género feminino. Então, tem que se descomplicar e tornar pouco complexo o facto de uma mulher estar num curso de engenharia e uma mulher ser engenheira. Porque no mercado de trabalho, podemos ter situações por serem engenheiras mulheres ou podemos ter situações outras, não é? Exato. Há que enfrentar essas situações e perceber que... Não só na engenharia em si, mas são muitas as situações que se vive, não é? Exato. É maximizado a engenharia. Exato. Porque nós já temos a crença e já vimos de longe a ouvir os nossos pais a considerarem que, para já, uma mulher que já vai para a engenharia é estranho e quando entra para o mercado onde tem homens também é estranho e para ser líder de homens é outro estranho, não é? Não acredita que mais do que ver-se incapacidade nestas posições lideradas por mulheres, eu diria que é mais intimidante perceber assim uma mulher num cargo como este, numa posição como esta, a mandar assim, a liderar assim. Assusta. Assusta a quem? Assusta homens. Alguns, sim. Assusta os homens. É natural, porque quando não é algo natural, até que aquilo se torne normal, assusta sempre. Não é? E a forma de, se calhar, oprimir ou de invalidar é alegando que há incapacidade, mas no final do dia talvez seja mesmo medo. Sim. De lidar com uma mulher com tanto poder, não? Exato. E cabe a nós, como mulheres, olharmos para essa situação e perceber que é o comportamento natural do ser humano. Exato. Porque se nós formos olhar só para o caso de ser uma mulher em engenharia, também podemos ver o caso do homem quando se torna um chefe. Podemos ver o homem quando se torna manicure, não é? Vamos a falar. Sim, então, é importante inverter também. Exatamente. E quando nós nos propusemos a entrar para um meio que não é natural do nosso, nesse caso, a mulher, nós temos que perceber que há situações que vamos passar. E essas situações não nos podem vitimizar. A primeira coisa que nós... É uma forma de normalizar a situação, não nos vitimizar. Exatamente. Ou seja, eu entro para o mercado de trabalho, eu sou uma mulher e o que eu tenho que fazer é bem o meu trabalho e ser competente. Exato. Independentemente do... Porque o que o outro pensa diz mais sobre ele do que sobre mim. Exatamente. Então, o outro achar que eu, por ser mulher, não vou ser tão boa engenheira quanto ele, é um problema dele. Ele é que tem que resolver. O que eu tenho que fazer é ser boa. E eu ser boa para mim também. E se calhar também para as pessoas que me apoiam, né? E quando nós deixamos de marcar sermos engenheiras mulheres, deixamos de marcar sermos líderes mulheres, naturalmente a coisa deixa já de ser assunto. E então o que é importante é que de facto comece a deixar de ser assunto uma mulher ser engenheira, comece a deixar de ser assunto uma mulher ser líder. E quando isso acontecer, já estamos bem. Como hoje, por exemplo, já deixou de ser assunto os homens serem manicure. Exato. Eu acho que o caminho é esse. E Angola está a fazer esse caminho. E as empresas de tecnologia também estão a ajudar para que esse caminho seja feito de forma muito mais suave do que há uns 10 anos ou 15 anos atrás. Nós podíamos ficar aqui a falar sobre isto dias seguidos. Já estamos muito perto de terminar a nossa conversa, mas ainda tenho talvez 2, 3 perguntas. A próxima é de mulher para mulher. Qual considera ter sido o melhor conselho, melhor ou mais útil, vou assim dizer, conselho que recebeu da sua mãe ou de uma figura feminina na sua família? Bom, se for falar da minha mãe é um caso, né? É um caso mais de coração, né? O meu pai às vezes é um caso mais de razão. E então, quando eu falei da liderança empática, e a liderança empática é muito virada para a minha mãe. Então a minha mãe é, vai, lidera, não seja chefe. Então vai, estar num grupo e ser amiga. Além de ser profissional, a minha mãe tem mais esse ponto.
E o meu pai também, mas por ser homem ele é mais também vai e é o foco. Teve o equilíbrio perfeito, exatamente. não é? E isso ajudou a passar esses anos todos e ter ali boas relações de trabalho, né? Sim. Tanto com colegas como com os meus líderes e os que estão a ser liderados por mim. O que é que acredita que as próximas líderes angolanas precisam de aprender sobre justamente equilíbrio, família e saúde emocional? O que é que precisam aprender? Eu diria que o que precisam primeiro é olhar à volta, procurar referências. Uhum. E ao procurar referências, tomar a decisão do que é que eu quero ser. E como é que eu gostaria de ser liderado. Como eu gosto de ser liderado é a forma como eu vou liderar. O que eu que não me deixa confortável que me façam. O famoso não faças aos outros aquilo que não gostas que te façam. E se cada um de nós fizer esse exercício, não é só pelo curso, é mesmo pelo eu, uhum. e depois então lidar com o outro. E eu diria também, sim, para fechar, que um dos momentos que me permitiu hoje realmente ser melhor líder do que eu era há uns anos atrás foi o autoconhecimento. Eu primeiro procurei conhecer-me para depois eu saber como é que eu devo lidar com o outro. Então, o autoconhecimento, eu saber como é que eu lido comigo e como é que eu devo lidar com o outro, ajuda muito na liderança das pessoas e também no convívio diário, profissional, pessoal. Exatamente. E é um caminho e é uma evolução que não para, ou seja, é algo que contínuo. É contínuo, sim. Exatamente. Conhecer o outro, primeiro conhecermos a nós, perceber como é que nós lidamos em situações, perceber qual é o nosso comportamento e depois, qual é o nosso perfil, na verdade, e depois então como é que devemos lidar com o outro. Ficaram os conselhos, ficou a história, certamente. As pessoas que assistem-nos agora estavam a anotar tudo. Pelo menos eu estava aqui, mentalmente. Engenheira Nilza, muito obrigada por se juntar a nós hoje. Obrigada por servir de referência, de inspiração, por partilhar connosco um pouco daquilo que é a sua trajetória. Serve de certeza absoluta para futuras líderes, futuras engenheiras e futuras profissionais nas diferentes áreas, não só das tecnologias e das telecomunicações. Não sei se quer deixar uma última mensagem muito curta para as nossas jovens mulheres. O que eu ia dizer é as meninas jovens engenheiras ou futuras engenheiras que entendam que a engenharia não é um bicho de sete cabeças. E quem lá chega não é porque é o estar. É algo que se nós nos propusermos a fazer, nós conseguimos. Então, olha, estamos à espera de vocês, para vocês depois nos virem substituir. Parabéns! E temos aqui uma lembrança para si. Ai, obrigada. Olha, muito obrigada também pelo convite. Mas eu acho que como mulher engenheira e também líder da tecnologia, devemos sim apoiar as nossas meninas e fazê-las entender que nós estamos aqui deste lado, já fizemos um caminho e o caminho delas há de ser sempre mais suave do que o nosso e isso é eu acho que é o nosso dever como mulher em tecnologia também fazer isso. Muito obrigada. Obrigada.